que eu não vou passar vídeo mais nenhum, mas esse vídeo ele é bem elucidativo para mostrar o quê, né? Depois da euforia, a depressão. Ou seja, né, os anos 20 foram marcados por um otimismo graças ao final da Primeira Guerra Mundial e a grande nação vitoriosa, no caso, os Estados Unidos, saíram assim, achando que haviam alcançado o caminho da prosperidade e da riqueza ilimitada, infinita. E, gente, ali não falou, mas foi uma declaração do presidente Herbert Hoover, de 1928, que ele disse: nós, nos Estados Unidos, estamos mais próximos a acabar com a miséria e a pobreza como nenhuma outra nação jamais esteve. E, curiosamente, né, foi no governo do Herbert Hoover que a economia dos Estados Unidos quebra em 1929, que vem a crise de 1929. Então, meninos, feita essa introdução com vídeo e isso que eu falei, vamos para um outro compartilhamento de tela, no qual agora a gente trabalha com a própria crise de 29 mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui, compartilhar. Blá, blá, blá. Então, gente, efeitos da crise. Alguém pode traduzir o que está escrito aqui para mim? Alguém que tem algum inglês domina o inglês? Pode escrever Eu sei que a na. segunda tá perguntando por que você não pode dar um trabalho pro meu pai. A Exatamente. segunda aí. Why A can't primeira eu you não give sei. my dad a job? Eu não tenho. Meu inglês é péssimo, viu, gente? Mas. Doesn't starve, não sei o que quer dizer, né? Por que não poderia, ser nós, né? O primeiro não deu para entender, mas o segundo aqui, ele é muito elucidativo. Por que você não poderia dar um emprego, um trabalho para o meu papai? E aqui, gente, é uma situação traumatizante para depois dessa grande euforia. No início dos anos 20, as pessoas jamais imaginavam chegar no início dos anos 30 dessa maneira, principalmente nos Estados Unidos. Depois daquela efervescência cultural, do novo estilo de vida e outras coisas mais. Então, como no próprio vídeo foi dito, se alguém falasse mal disso, ou era considerado louco, ou era considerado antipatriótico. Meninos, antes de continuar essa aula, sempre que eu trato da crise de 29, eu trato do seguinte: o capitalismo foi, é e será um sistema de crises. Então, aqui, o pessoal, volto a repetir: o capitalismo foi, é e será um sistema de crises. Essa frase não é minha. Essa frase é do meu ex-professor da universidade, professor Jefferson Boechat. Lembro dele falando isso perfeitamente. Agora, ele mesmo respondia, né? Perguntava e respondia. O capitalismo vai durar para sempre? Muito provavelmente não. Ele será substituído pelo comunismo? Também não. Então, aqui, meninos, a cada nova crise do capitalismo, ao final da crise, o capitalismo sai diferenciado. Até o Matheus me perguntou, né, quando eu falei ali algumas coisas da crise de 29, né, se praticava o antídoto para a crise de 29 até os dias de hoje. Não, não se pratica. Mas vamos ver, então, eu não vou parar de enrolar e vamos continuar aqui. Os anos dourados, aumento do consumo e da produção, né, e responsabilidade industrial dos Estados Unidos de 44,8% dos produtos industrializados do mundo. Meninos, os Estados Unidos, então, se tornam o grande motor econômico do mundo. Indústria, consumo,
um mercado interno extremamente forte e um forte crescimento econômico durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Europa se encontrava devastada, se encontrava destruída pela Primeira Guerra Mundial, e essa euforia que foi mostrada no vídeo era uma euforia dos Estados Unidos e não europeia. Nos Estados Unidos se existia uma euforia fora do comum. Fora do comum, como vocês viram. E essa euforia não era apenas econômica, era social. Os novos estilos de dança, a maior liberdade no vestir da mulher, a conquista do direito, a concessão do direito ao voto à mulher, tudo isso tornavam os Estados Unidos, naquele momento, uma região de um otimismo fora do comum. E aí, a efervescência cultural era grandiosa. Novos estilos musicais, novas formas de dança, novas formas de diversão. Ser jovem nos anos 20, ou pelo menos para parte desse grupo, era um otimismo grandioso. E justificado pelo forte crescimento dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e também deste crescimento pós-Primeira Guerra Mundial. Então, você tem aqui, né, crescimento de 25% da renda média nos Estados Unidos entre 1921 e 1925. Agora, era um crescimento. Durante a Primeira Guerra Mundial, o crescimento dos Estados Unidos, o crescimento econômico dos Estados Unidos, foi um crescimento sólido? Foi. Produto agrícola, os Estados Unidos produziam, a Europa comprava. Produto industrial, os Estados Unidos produziam, a Europa comprava. Empréstimos, os Estados Unidos concediam, a Europa pegava. Agora, pós Primeira Guerra Mundial, esse nível de consumo e produção era para ter começado a cair. Ele até caiu um pouco, mas não caiu na mesma velocidade do que o consumo caiu. Por quê? A Europa estava se refazendo da guerra. Devagar, mas estava. E aí, a produção industrial continuou muito alta, com um consumo que ia diminuindo numa velocidade maior. Gente, lição básica do capitalismo. Procura alta tem que estar com consumo alto. Procura baixa tem que estar com consumo baixo. Se você está com a procura baixa e a produção em alta, uma hora você não aguenta. Você quebra. Isso é simples. Logo, esse otimismo no campo do capitalismo continha nele mesmo os germes da destruição, os germes da crise. A semente da crise. Bom, e aí, gente, como foi dito no vídeo, você tem forte produção de automóveis na década de 1920, política de produção fordista. Então, né, quando o Henry Ford traz aquela nova forma de produzir nas indústrias dele, qual era essa nova forma? Se a pessoa é responsável para colocar um painel, ela vai ficar só para colocar um painel. Se a outra pessoa é responsável por parafusar, a outra pessoa só vai parafusar. Se outra pessoa é responsável por pintar, a outra pessoa vai pintar. Então, cada qual tem a sua função na esteira de produção de trabalho fordista. Lembrando que esse sistema de produção atualmente foi substituído pelo chamado toyotismo, que emprega maquinário para pintar, para poder formar um carro ali, né? Você tem ali uma robotização da fábrica. Continuando aqui, pessoal, anos loucos.
assim foram chamados o período de efervescência cultural e forte otimismo naquele momento, na década de 20. Pessoal, e ali ele citou, né, o livro Grande Gatsby. Ele ali citou o livro Grande Gatsby, né? Aí eu vou escrever. Tem esse filme também, eu nunca li o livro, não, mas o filme eu já vi. O filme é muito bom, inclusive. Dei uma olhada, uma hora, até algum tempo atrás ele estava na Netflix. Atualmente eu não sei, não. É um filme com Leonardo DiCaprio, que interpreta o próprio Gatsby, e com o Tobey Maguire, que é uma espécie de amigo dele, né? Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha. Eu sempre falo do o Lobo. Ah, bem lembrado, Matheus. Eu tinha visto aqui a sua mensagem, mas eu não tinha visto, eu não tinha esquecido de responder. O Matheus me perguntou sobre o filme Lobo de Wall Street. Matheus, eu nunca vi o filme Lobo de Wall Street, mas eu já li alguma coisa a respeito dele. O Lobo de Wall Street trata não da crise de 1929, mas da crise de 2008, da crise econômica do capitalismo de 2008, num cenário um pouco parecido com este cenário de 1929. A crise de 2008 teve alguns ingredientes parecidos. Estava com um sistema parecido com a crise de 29. A Ana me fez uma pergunta aqui que é a seguinte, uma pergunta, aliás, excelente. Nessa época dos Estados Unidos, todo mundo estava com boas condições, a alta sociedade que caracterizou essa época e não comentava e nem se importava com as classes baixas. Ana, de certo modo, a sociedade de classe média, principalmente, tanto a baixa quanto a alta, logicamente, a classe alta, estava vivendo em bons níveis, em bons, do que hoje nós chamamos, em bons índices de desenvolvimento humano. E também não se importando com as classes baixas. Numa crise econômica, gente, os mais pobres são os primeiros a sentir e os últimos a se recuperarem. Aprendam isso. Isso aqui é quase que uma lei de crise econômica. Os mais pobres são os primeiros a sentir e os últimos a se recuperar. Vide a crise econômica que nós enfrentamos no Brasil atualmente. Crise esta que tem ali o seu DNA, a sua origem, lá pelos idos de 2016. Então, aqui, meninos, essa situação mascarava também grupos que viviam uma certa marginalidade. E quando a crise estourou, esses grupos surgiram. Falaram, nós estamos aqui, vocês não nos enxergaram em todo o período de euforia, mas nós estamos aqui, tá bom? Então, essa euforia, né, não era uma necessariamente uma distribuição de riquezas. E aí, pessoal, contribuiu para a crise econômica também a própria reconstrução da Europa. Planos econômicos que visavam a reconstrução da Europa, o Plano Davis e o Plano Young. Meninos, a economia alemã, a partir da 1924, para ser mais exato, ela vinha numa recuperação graças a empréstimos fornecidos pelos Estados Unidos. E assim também se recuperava a economia da França, a economia da Inglaterra. O que essa recuperação mostrava? Mostrava a menor necessidade dessas regiões, desses países,
pegarem empréstimos, comprarem mercadorias dos Estados Unidos. Ou seja, a produção industrial com isso, então, ela era para ter começado a dar um mergulho, vamos dizer assim, mergulho para baixo, né? Ou seja, algo começado a se adaptar a esse momento. Mas não foi isso que ela fez. Bom, dentro da Europa, criou-se o conceito de American Way of Life, modelo de vida cultural que servia de modelo para outras nações. Então, o modelo de vida cultural, gente, media a sua felicidade em bens de consumo que você possuía. Então, para você estar feliz, tinha que ter uma geladeira em casa, tinha que ter um fogão em casa, tinha que ter um carro na garagem, um rádio, que começa a se popularizar na década de 1920, ir ao cinema, o típico padrão de classe média. Forma-se aqui a sociedade de classe média. A classe média tem acesso a esses bens, não por muito tempo. E aí vem aquela coisa, né? Agora nós vamos entrar numa polêmica, porque quem concorda com o liberalismo vai me xingar de tudo quanto é nome. Mas, gente, aqui não sou eu que estou falando, isso aqui está na apostila de vocês. O lema do Partido Republicano, naquele momento, predomínio do Partido Republicano no cenário político e prática do lema: mais economia no Estado e menos Estado na economia. O que essa frase quer dizer? Que o Estado não deve interferir na vida cultural, na vida econômica das empresas, dos bancos e de outros grupos mais do campo econômico. E o Partido Republicano vinha governando os Estados Unidos desde os anos 10. E com esse lema: mais economia no Estado e menos Estado na economia. É o lema de... Vou pegar dos últimos presidentes republicanos aqui. O próprio Trump. Embora o Trump seja um idiota de marca maior. Do próprio Bush, do George W. Bush e do pai do George W. Bush, que governaram os Estados Unidos. O George Bush pai governa de 88 a 92 e o filho de 2000 a 2008. Para muitos, o maior presidente da história dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, gente, gente, como é que é o nome daquele sujeito do cowboy? Não é o Gerald Ford, não é o Richard Nixon, agora esqueci o nome do sujeito. Governou os Estados Unidos de 80 a 84. Era ator. Agora esqueci o nome dele. O governante de 80 a 88, na verdade. Foi eleito e reeleito. Me perdoem, esqueci o nome. Partido Republicano, é um dos pais do liberalismo, do neoliberalismo político, junto com a Margaret Thatcher da Inglaterra. Não é o Carter, não é o Ford, não é o Nixon, não é o Kennedy. Gente, eu estou tentando lembrar o nome do sujeito. Agora fugiu o nome dele de tudo da minha cabeça. Tá bom? Então, governou os Estados Unidos de 80 a 88. Era ator, eu esqueci o nome dele agora. Pessoal, mas desde a década de 10, vinha com esse lema. Deixa eu ver aqui. O Reagan, bem lembrado, Matheus. Obrigado, Matheus. Estou tentando lembrar, tem hora que os negócios fogem da cabeça da gente e a gente esquece de tudo quanto é jeito. Ronald Reagan, exatamente. Pessoal, então vamos voltar aqui. Isso cobrou um preço. Gente, eu tenho um pensamento de esquerda, não necessariamente comunista, tá? Eu não acredito em comunismo, não. Mas eu acredito que o Estado, sim, deve interferir na economia. É uma opinião pessoal minha. Eu não vou desrespeitar aqui quem acredita o contrário, como eu desrespeito em determinados momentos, né? É uma opinião minha. Mas também eu respeito quem tem esse liberalismo, explica ele muito bem,
também merece respeito. E economia, por mais que não que pareça, por mais que não aparente, não é ciência exata. Que nem eu falei, o capitalismo é feito de ciclos. Então, uma hora você está na prosperidade, uma hora você está no fundo do poço. E esse lema, mais economia no Estado e menos Estado na economia, funcionou por algum tempo. Funcionou por algumas décadas, na verdade. Mas no final disso tudo, ele cobrou o seu preço. O preço, a crise de 29. Tá bom? Continuando aqui, queridos. Vamos lá, então. Aqui, nós temos um gráfico, de certo modo, que explica o cenário de crise, né? Então, a linha pontilhada é a linha da produção industrial. E a linha não pontilhada, vamos dizer assim, né, é o número de desempregados. A produção industrial no início dos anos 20, ela até diminui um pouco. Lembrando, né, a guerra acabou na Europa, a necessidade de produtos dos europeus por parte de produtos dos Estados Unidos por parte dos europeus, ela diminui muito. Entretanto, na própria década de 1920, lá pelos idos de 1921 e 22, ela volta a se estabilizar e a aumentar. E aí ela está crescendo, crescendo, crescendo. Aí, pelos idos aí de 23, 24, 1923, 1924, ela cai um pouco. E vai estar estável, podemos dizer assim, até 1929. Em 1929, com a quebra da Bolsa, ela cai. O número de desempregados, até 1920, estava ali em torno dos seus 3, 4 milhões, não chegava aos 5 milhões. No início dos anos 20, caiu a números assim, irrelevantes. E aí sobe um pouco, perto de 25, cai um pouco também, se estabiliza. Quando vem a crise de 29, olha o número, lá pelos idos de 32, 33. Mais de 12 milhões de desempregados. Lá, vamos colocar aqui, né, por volta de 1932, 33. Pessoas vai fazer chamada? Daqui a pouco, Maria Clara. Então, aqui, meninos, guardem esse número, porque é dele que nós continuaremos a próxima aula. E aí, até agora, nós trabalhamos com os fatores pré-crise. Na próxima aula, nós trabalharemos com os fatores pós-crise, tá bom? Então, aqui, meninos, deixa eu interromper o compartilhamento. Na aula de amanhã a gente continua isso. Vamos lá, gente, rápido, por favor. Desculpe pelo meu atraso aqui em fazer a chamada. Ademar, Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André. Bruna. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Gente, a Bruna deve ter mais falta comigo que não sei o quê. Aí, alguém avisa para ela, por favor, isso para mim, que eu, sinceramente, eu nem sei quem é. Nem por fotinha. Vamos lá. Gustavo. Isaac. Presente. Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. Júlia.
Presente. Júlia Faria. Larissa. Presente. Letícia. Presente. Letícia Lima.